Terça, 28 de novembro. Verso para memorizar. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Mateus 16, 26. Testemunhando aos eruditos. Nicodemos. Nicodemos era culto. A Bíblia o descreve como um dos principais dos judeus. Jesus se referiu a ele como mestre de Israel. Ele tinha boa compreensão da Bíblia e fome espiritual do Senhor. Da perspectiva humana, ele parecia um seguidor de Deus, pois guardava todos os mandamentos e era um líder respeitado. Ele era poderoso e rico. Muitos consideram isso como o sinal de que Deus o havia abençoado. No entanto, essas condições não passavam de aparências superficiais. Ouça João 3, de 1 a 12. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Pergunta 3. O que essa história revela sobre as necessidades espirituais de Nicodemos e sobre como Jesus as abordou? Quando Nicodemos foi a Jesus, ele tentou manter as aparências e sua condição atual. Mas Deus conhecia o seu coração. Da mesma forma, ele conhece o coração e as necessidades de todos os ricos e poderosos, independentemente de sua origem. Nicodemos foi a Jesus porque os ensinos do Mestre o tinham convencido. Seu orgulho o impediu de confessar abertamente Jesus como Senhor, mas aquela noite o transformou para sempre. Mesmo depois de estar convencido de que Jesus foi enviado por Deus, ele ainda não assumia publicamente que era seguidor de Jesus Cristo. Ouça João 7, 43 a 52. Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. João 19, 39. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés.
Pergunta 4. O que esses textos nos dizem sobre Nicodemos e Jesus? Podemos ver nesses versos que Nicodemos tinha sido claramente impactado por Jesus, tanto que procurou protegê-lo quando Jesus estava vivo e, em seguida, o honrou em sua morte. Sem dúvida, o Senhor havia alcançado Nicodemos, que, apesar de seu conhecimento e sabedoria, tinha uma grande necessidade do Salvador, assim como todos nós temos. Por que devemos ter cuidado com a armadilha de pensar que porque temos a verdade, o conhecimento dela por si só, é suficiente para nos salvar? Pessoas com conhecimento mais do que suficiente para serem salvas, mesmo sobre as 3 mensagens angélicas, poderão se perder?